Povo de Deus abençoado, graça e paz. Mais um tema para um elevo espiritual da nossa alma. E hoje o tema é esse: o Pai corre, quebrando protocolos, porque ama mais do que julga. E o texto base é Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32. E o versículo chave: E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o, seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. No contexto da cultura judaica do primeiro século, meus queridos, um patriarca correr, do grego dramein, era considerado uma quebra de decoro e dignidade. A palavra dramein, derivada do verbo trasho, que significa correr com urgência, descreve um ato incomum para homens mais velhos, especialmente figuras de autoridade como pais ou anciãos. Então, meus amados, nos tempos antigos, se um filho desonrasse seu pai ao ponto de pedir a herança antecipadamente, como fez o pródigo, ele poderia ser punido publicamente, inclusive com apedrejamento. Você pode conferir isso em Deuteronômio, capítulo 21, do versículo 18 ao 21. Assim, o ato do Pai correr é mais do que pressa, meus amados. É intervenção sacrificial e redentora. Ele antecipa o julgamento para alcançar com graça. A teologia da parábola revela a natureza do Pai celestial, quebrando o protocolo religioso para proteger, perdoar e restaurar. Ele ama mais do que julga. Ele corre porque sabe que, se não correr, o filho pode não sobreviver à justiça da comunidade, meus queridos. Então, o grego-chave é exatamente esse: dramein, correr com velocidade, com propósito e emoção intensa. Splaishinezomai, que é a compaixão profunda, como um sentimento que vem das entranhas. Catefilesen, que é beijar com intensidade, repetidamente. Então, o amor do Pai, meus queridos, corre antes que a lei condene. Antes que a vila julgasse, o Pai correu. Dramen. Correu para quê? Para proteger. Deus, em Cristo, correu ao nosso encontro na cruz, antecipando-se à justiça, condenação da lei. Leia Romanos 8:1. A misericórdia triunfa sobre o juízo. É o que lemos em Tiago, capítulo 2, versículo 13. O Pai quebra o protocolo da religião para cumprir o propósito da redenção. A religião impõe regras. O Pai rompe a formalidade e corre. Quero misericórdia e não sacrifícios. Leia Oséias 6:6 e Mateus capítulo 9 e o versículo 13. O filho merecia juízo, meus queridos, mas recebeu graça. O filho esperava a reprovação, mas recebeu abraço. Isso é graça escandalosa, meus amados. Não damos a Deus uma boa razão para nos amar, mas Ele nos ama mesmo assim. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É o que lemos em Romanos 5:20. O Pai corre porque ama profundamente. A palavra esplageshinzomai indica que o amor do Pai é visceral, incontrolável, quebrador de barreiras. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. É Jeremias capítulo 31 e o versículo 3. O abraço do Pai precede a confissão do Filho. O Pai abraça antes mesmo do Filho terminar o discurso de arrependimento. Isso mostra que Deus não espera o discurso perfeito, mas o coração quebrantado. Estando nós ainda longe, Cristo morreu por nós. Romanos 5:8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A pressa do Pai, meus queridos, é a urgência do perdão.
Deus está mais disposto a perdoar do que o pecador está disposto a pedir perdão. O Pai não demora, ele corre. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em misericórdia. É o que lemos em Naum, capítulo 1 e versículo 3. O pai assume a vergonha para que o filho receba honra. Ao correr publicamente, meus amados, o pai assume o escárnio que caberia ao filho, como Cristo fez na cruz, em Hebreus 12, versículo 2. Levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em Isaías 53, versículo 4 ao 5. Quando o pai corre, meus queridos, ele ensina a igreja a amar como ele ama. A parábola é um apelo à igreja. Corra também, não para julgar, mas para restaurar. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. É o que Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 1 ao 2. O pai da parábola representa o Deus que se apressa em nos alcançar, não com pedras nas mãos, mas com abraços abertos. Com braços bem abertos, ele corre, não porque precisa, mas porque decidiu amar além da razão. Seu amor é escandaloso, meus queridos, misericordioso e eterno. Que nossa resposta a esse amor seja o arrependimento sincero e a entrega total. Deus abençoe.